Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. No nome do Senhor Jesus, como que vocês estão? Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Como que vocês estão? Ai, glória a Deus, nós terminamos a nossa janela, né? Do pensar no dia de ontem. E aí, como é que você está? Deus ressignificou muita coisa aí na tua vida? Deus organizou muitas coisas aí na tua vida? Espero que sim, amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler Gênesis 26. Já pode ir abrir comigo aí. Gênesis 26. Vocês aceitam um cafezinho? Amém? Gente, pensa num tempo forte num tempo profético, né? Que a gente tem vivido esses dias. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Sejam todos bem-vindos. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Vocês estão muito lindos orando na madrugada. Tá muito lindo de ver. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Hoje é Gênesis 26. Isaac mente para Abimeleque. Olha o padrão de novo. Iniquidade. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Gente, né? Você liga a oração, toda a oração forte, né? O povo tá todo cheio de óleo. O povo tá tudo tomado. Né? Eu falo assim, gente, esse povo tá tudo cheio de unção, cheio de avivamento. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Você tá feliz com Jesus? Você não tem noção o que Deus vai fazer nesses dias. Você não tem noção o que Deus vai estar fazendo nesses dias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Forte, né? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Pai, nós nos rendemos a Ti, Pai, mais um dia, e declaramos, Pai, que esse dia pertence ao Senhor. Obrigada, Deus, por essa sexta-feira. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso. Abençoe, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família. Nos dê o livramento, Pai, que nós precisamos no dia de hoje. Pai, toda honra e toda glória ao Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui agora nesse devocional. Eu me coloco debaixo, Senhor Deus, do governo do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Queridos, final de semana que vem, né, amor? Final de semana que vem? Que nós vamos estar no Joel? Semana que vem já. No final da outra semana que vem, nós vamos estar lá no evento do nosso querido apóstolo, do Joel Engel, né? Não sei se você tem vontade de ir nesse evento. Ele é um alinhamento profético poderoso. A pastora Silvia tem caravana com ônibus, com tudo, hotel, alimentação, tudo, né? Se eu não me engano, a alimentação só o café da manhã. A pastora Silvia tem, né, ainda algumas vagas no ônibus dela, então você só faz lá o pacote com ela e ela se encarrega de cuidar de todo o resto. Ida, volta, lá é 2 dias de evento, 2 dias no monte, é sobrenatural, amém? É sobrenatural. E aí tem a pastora Silvia que organiza tudo isso daí. Depois eu vou colocar aqui nos meus stories, tá? Para vocês estarem entrando em contato diretamente com ela. Você que tem vontade de estar indo, vai ser algo sobrenatural. Nós estamos indo esse ano com a nossa caravana, né? Vai ser algo tremendo, tremendo, tremendo. Então vai ser um tempo extraordinário. Alinhamento profético. Se eu pudesse translatar, vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Deus. A pastora Silvia, a caravana dela é Alfa Tour. Ela tem um ônibus, né? Glória a Jesus.
como contatar com a pastora? Amor, vê o número da pastora para você fixar aqui para mim, fazendo favor. Eu coloquei lá no grupo o cartaz ontem. Deixa eu ver se eu tenho. Amém? Eu vou fixar o número da pastora Silvia e você vai entrar direto em contato com ela, tá? Vai ser poderoso. Amém? A caravana sai daqui de São Paulo, né, amor? Sai do Tietê, Sai... e ela passa também, se eu não me engano, em Curitiba. Que é na região de Curitiba. Isso, sai do Tietê, passa pela região de Curitiba. Gente, só o ônibus que o povo, os profetas, tudo vai, só vai gente louca, né? Só a gente dá unção nesse ônibus, né? É um manto dentro do outro. É um manto dentro do outro, é vigília dentro do ônibus, é uma coisa, uma doideira, a gente profetizando um lado, assim, é um manto, tá? Se você quer um dia caminhar um pouco com os profetas, amém? Glória a Jesus, vai ser algo sobrenatural, amém? Anderson, para quem tá começando, esse talvez seja o melhor curso. Esse é o melhor curso, com certeza. Corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos começar, gente? Abra comigo em Gênesis 26. Amém? Abra comigo em Gênesis 26. Vamos estar lendo. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Circula aí para mim, fazendo um favor. Mandamentos, decretos e instruções. Olha só o que Deus vai falar para Isaac. Abraão me deu ouvidos e obedeceu aos meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Nós estamos vendo outro padrão acontecer aqui. É minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que ela é sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer uma coisa dessas? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado a sua mulher e dormido com ela. Por sua causa, seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. Será que Deus tinha favor sobre Isaac e sobre a sua esposa? Né? Então, assim, a gente está vendo um padrão de mentira, né? Ou seja, não interessa o motivo da mentira, é mentira. E a gente sabe que Abraão, ele praticou a mesma mentira. Ele praticou a mesma mentira. E, queridos, querendo ou não, eu acredito de todo o meu coração, né, que esse é um padrão de iniquidade no DNA, tá? Conflitos pelo uso da água. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Olha, gente, Isaac está plantando na seca. Ele colheu 100 vezes mais, porque o dono da terra, o dono de tudo é Deus. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos, ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejavam. Quem o invejava? Os filisteus o invejaram.
Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Então os filisteus ficou com tanta raiva, tanta inveja, que foi lá e fechou os poços. Por isso, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Então aqui ele vai refazer todo o trabalho, da questão dos poços. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque chamou o poço de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaque mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Eu quero que você entenda que Deus honra a sua palavra. E por causa da promessa que ele fez a Abraão, toda a descendência direta de Abraão vai ser abençoada. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local. E seus servos cavaram outro poço. A aliança de Isaque com Abimeleque. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate e seu conselheiro e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntaram Isaque. É evidente que me odeiam, já me expulsaram da sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você, por isso queremos que, olha só, por isso, aqui Deus já liberou uma palavra para mim falar para vocês. Podemos ver claramente que o Senhor está com vocês, por isso queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez um juramento solene. E não um juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele dia, os servos de Isaque vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaque chamou o poço de Seba. E até hoje, a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com uma das mulheres hititas. Lembra, sobre os hitas e os eus? Judite, filha de Beri. E Basemate, filha de Elon. Então, Esaú vai casar com o quê? 2 mulheres, Ele casa com a Judite, filha de Beri, e Basemate, filha de Elon. Essas mulheres causaram grande desgosto a Isaque e a Rebeca. Olha aqui, vamos lá. Glória a Jesus. Vamos lá.
olha, a gente, né, vê que Deus, ele traz uma direção para Isaac aqui. Isaac, não desça para o Egito. Por quê? O Egito era o lugar que tinha muita provisão. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas se eu ficar aqui as coisas estão difíceis. Se eu ficar aqui, mas olha só, Deus vai fazer Isaac prosperar, ele vai colher 100 vezes mais num tempo de seca, tá? Então Isaac queria descer para o Egito, porque o Egito era cheio de provisão, mas Deus mandou ele permanecer no lugar que ele estava, certo? Então o que eu pego como profético aqui para nós? Muitas vezes, aonde a gente acha que vai ser bom, não será bom. E Deus está falando, não vai, fica aqui. Eu estou te escondendo, é aqui mesmo, é nesse tempo, eu vou te abençoar aqui, não vai faltar nada para você. Como a gente vê, né, Elias sendo suprido num cenário caótico, né? Elias é suprido, né, num cenário caótico. Eliseu também sempre suprido num cenário caótico. Mas muitas vezes, pela lógica humana, não é aquele lugar para a gente ficar, mas a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus e não andar na direção do mundo. Então, se Deus pedir para você ir para tal lugar, vai. Mesmo que fala, nossa, mas ali tá seco, ali tá difícil. Mas se Deus te mandou ir, Ele vai prover todas as coisas para você. Ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Amém? Então, o que eu pego aqui? Será que nós estamos obedecendo aquilo que Deus nos pediu? Ou a gente está olhando para as pessoas, almejando a promessa das pessoas e achando que a gente tem que andar no mesmo caminho que o fulano e Beltrano? Queridos, com Deus, Deus tem uma promessa, um destino, uma jornada e fases. Então, com cada pessoa, Deus faz de uma forma muito diferente da outra. Então, não queira viver a mesma trajetória ministerial do B, do C, do A, do D, porque Deus vai fazer com cada um de um jeito diferente. Então, às vezes você me escuta assim, nossa, apóstolo, Deus pediu 3 anos para ela de consagração. Aí você quer fazer 3 anos, mas Deus não te pediu isso. Então, a jornada de cada um é diferente. Às vezes você quer fazer a mesma renúncia que eu fiz, mas Deus não te pediu isso. Às vezes Deus vai te pedir uma outra coisa. Porque o chamado que Ele tem com você é totalmente diferente. Amém? Olha só. Aí a gente vai ver a repetição de um padrão do erro, da mentira, né? Isaac repete o erro de Abraão ao mentir que Rebeca é sua esposa, certo? Então, isso aqui, queridos, é iniquidade, é aquilo que está intrínseco dentro de nós. E mentira, omissão, não interessa. Então, qual o padrão do seu pai, da sua mãe, da sua família que você vive repetindo? Nós precisamos falar, Deus, eu não quero, Pai, repetir nenhum tipo de pecado que se desencadeia da iniquidade, porque eu rejeito. Todo dia faz essa oração, Pai, revela dentro de mim todo tipo de iniquidade que possa haver dentro de mim. E nós estamos vendo um padrão. Você vai ver que toda mulher, tanto de Abraão, tanto de Isaac, tanto de Jacó, vai ser estéril. Será que isso não é a consequência do padrão da mentira? Nós estamos falando de um povo que é abençoado, de um povo que Deus escolheu. Então nós estamos vendo que tem consequências. Amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Às vezes a gente está fazendo sem ver, sem perceber. Amém? Então, muito cuidado com erros que estão sendo repetidos como padrão e você nem está vendo. Amém? Glória a Jesus. Olha só, existe um medo também, porque não é só a questão da mentira. Existia um medo, um padrão de medo muito grande no coração de Abraão e um medo muito grande no coração de Isaac. Qual que é o medo? O medo da esposa morrer. O medo deles morrerem. Um medo muito grande. Aí eu fiz isso porque eu fiquei com medo de vocês me matarem, certo? Então, Isaac vai esconder Rebeca, como Abraão escondeu Sara, com medo. Medo. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. O medo é um espírito. E você precisa destronar o espírito do medo. Falar, Deus, eu rejeito o espírito do medo na minha vida. Porque o medo, o que é o contrário do medo? É a coragem. Mas para ter coragem tem que ter confiança. E para ter confiança tem que ter fé em que Deus vai fazer. Então, a coragem é um produto da sua confiança e da sua fé em Deus. Então, quando Isaac demonstra medo, demonstra que ele ainda não entendeu quem ele é. Como talvez Abraão, até uma altura do campeonato, não entendia quem ele
não entendia de jeito nenhum quem ele era. Porque, gente, a gente está vendo no final do texto que o rei Amalequita, ele está indo atrás de Isaac e falou, vamos fazer um acordo, eu estou vendo que Deus é com você. Amém? Então rejeita o espírito do medo. Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de falar em público. Isso é um espírito. Fala, eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu não sou o que o medo ditou para a minha vida toda. Hoje eu rejeito todo padrão de medo sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Fala, eu rejeito todo padrão de medo sobre a minha vida. Amém? Olha só, uma prosperidade no meio da escassez. Isaac planta num tempo de fome e ele colhe 100 vezes mais. Peraí, isso aqui é algo sobrenatural. E Deus faz isso com todo filho dele, com toda filha dele que tem uma aliança com ele. Amém? Eu preciso que você entenda, não é porque o mundo está em crise que você está em crise. Não é porque está tendo uma crise mundial que você vai estar numa crise mundial. Você serve um Deus, o Deus da provisão. Se você for fiel a Ele, Deus ele vai te mostrar o que plantar, aonde plantar. E Deus gosta que você seja ousado, porque Ele gosta de se manifestar num cenário que aos olhos humanos é impossível. Então, o Egito era um lugar de prosperidade. Deus falou, não, Isaac não vai para aí não, fica aqui. E ele ficou num cenário caótico, onde as pessoas poderiam falar assim, coitado do Isaac, vai perder todo o plantio esse ano. Mas ele vai produzir 100 vezes mais, porque quem manda o orvalho é Deus. Quem faz a terra ser fértil, ainda que não haja água, é Deus. Amém? Então, a gente precisa aprender que Deus não precisa de cenário. Ele precisa que você confie nele, de todo o coração. Por que você parou de confiar em Deus? Por que você parou de escutar a voz de Deus? Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você ficar, fica. Mas saiba que aonde você for, aonde você ficar, Deus ele vai prover. E Ele é o Deus que faz, chover. Ele é o Deus que faz crescer em meio ao caos. Porque Ele é Deus. Tanta era a bênção sobre a vida de Isaac que os filisteus, olha só, tanta era a bênção na vida de Isaac que os filisteus tiveram inveja da bênção que ele tinha. A prosperidade de Isaac vai provocar inveja nos filisteus. E talvez, queridos, a sua prosperidade tenha causado inveja no teu vizinho, na tua vizinha, em pessoas do lado. Só que às vezes prosperidade não é... Gente, às vezes as pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é tudo aquilo que você hoje tem riqueza. Prosperidade em família, prosperidade em ter um casamento abençoado, prosperidade de ter uma casa rendida e vivendo debaixo dos caminhos. Isso é prosperidade, prosperidade espiritual. Toda a sua casa servindo ao Senhor, prosperidade espiritual. Toda a sua casa, sua família é unida, não tem briga, prosperidade familiar. Então, você é muito inteligente, Deus te dá muitas coisas. Você consegue desenvolver prosperidade intelectual. Existe tanto tipo de prosperidade. E aí, às vezes, as pessoas estão à nossa volta invejando. Amém? Glória. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa se preparar para lidar com a reação das pessoas quando Deus começa a te abençoar. Queridos, a inveja é a pessoa que ela olha para aquilo que você tem, para aquilo que você está prosperando, e ela acha que você não é digno daquilo. Isso é inveja. Ela acha que ela é digna daquilo. Ela não quer, ela quer que a sua fonte... Porque olha só, os filisteus, ao invés dele falar, não, vamos cavar um poço também, vamos ter um poço. Não, eles foram lá e secaram a fonte de Isaac, as fontes de Isaac. Eles foram lá e enterraram a fonte de Isaac. Porque o invejoso, ele não quer um poço para ele também. O problema é que ele não quer nem para você. Ele quer que só ele tenha, e ele vai lá e ele quer secar aquilo que você tem. Amém? Então, coloca tudo que você tem debaixo da mordomia do Senhor. Fala, Deus, sela todas as minhas coisas, tudo aquilo que o Senhor me deu com o teu sangue. E repreende o espírito de inveja. É uma coisa, a inveja... A raiva que uma pessoa sente da outra tem um peso de obra de feitiçaria, amém? Isso é algo sobrenatural. Então, vou dar uma dica para você. Quem que você deixa entrar? Porque a sua casa é um lugar de intimidade. A sua casa é um lugar onde
Gente, casa é refúgio, casa é descanso. Aí você fica querendo exibir sua casa, chamar todo mundo, ficar fazendo almoço. Aí você chama pessoas que você sabe que tem inveja de você, mas você parece que quer provocar essas pessoas. Você não está vendo que você está abrindo uma legalidade? Amém? Você não está vendo que você está abrindo uma legalidade? Você não pode, querido, ficar trazendo qualquer pessoa para dentro da sua casa. Queridos, as pessoas que vêm frequentar a sua casa são contadas no dedo. Porque sua casa é um lugar de refúgio. Sua casa é uma fortaleza onde você tem que descansar. Não pode ser foco de ataque. Amém? Amém? Então seja uma pessoa reservada. Reserva momento. Então tem coisas que a gente não posta, tem coisas que a gente não mostra, tem coisas que a gente não expõe, tem coisas que a gente não... Gente, e outra, o brasileiro tem um defeito. Quando alguém chega na casa dele, ele quer mostrar tudo. Ele leva até lá no quarto dele. O seu quarto é um lugar que você não abre. Você quer mostrar a sua casa nova? Mostra assim, ó, o esqueleto ali. Não leva para dentro de quarto. Não mostra a área íntima. Muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Comprou um carro, adquiriu um terreno. Cuidado. Você fica aí querendo noticiar para todo mundo. Você acha que todo mundo, tá? Você acha que todo mundo quer o seu bem? E eu tô falando aqui, ó. Às vezes, queridos, é as próprias pessoas da família. Então, ó, eu e o apóstolo, pelo menos, somos assim. Qualquer coisa que nós vamos fazer, vamos adquirir, nós já consagramos ao Senhor, repreendendo toda a inveja. Já fala, Senhor, isso aqui é teu, acampa um anjo sobre isso aqui. Cuida, zela, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, que toda palavra de maldição, Senhor Deus, seja repreendida, tá? Então a gente tá vendo que Isaac vai ser invejado pela prosperidade, tá? Então a gente precisa estar preparado para lidar com a reação das pessoas quando Deus começa a nos prosperar. Agora, às vezes a inveja é até ministerial. Você começou a cantar, você começou a profetizar, aí a pessoa tá 20 anos na igreja, nunca evoluiu, ela fica com raiva. Ó, essa pessoa aí, ó, agora, isso, aquilo outro. Amém? Certo? Exatamente, Virlene. Ezequias, gente, Ezequias pega e vai mostrar pro inimigo. Quem sabe essa história? O rei Ezequias pega e vai mostrar pro inimigo os tesouros, porque ele tava se vangloriando. Ele queria mostrar para o inimigo os tesouros. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, queridos, perfil baixo. E eu não estou falando de dinheiro. Às vezes, a gente quer se engrandecer porque a gente é inteligente, ou porque a gente sabe isso, ou porque a gente faz aquilo, ou porque a gente... né? Ou a família, nossa, minha família é abençoada, o meu esposo, a minha esposa... Cuidado, você está fazendo propaganda. Muito cuidado. Perfil baixo, fica na sua. Amém? Olha, como que você afasta... Gente, vou falar uma coisa para você. Como que você afasta essas pessoas? Para de chamar para dentro da tua casa, ué. É posicionamento. Tem gente que gosta de ficar aí na tua casa, acampado o dia inteiro. Para de chamar para dentro da tua casa, faz uma oração, fala, Deus, não suporto mais, tô fazendo uma oração, tô desligando essas pessoas aqui de dentro da minha casa, né? Porque elas vêm endemoniadas para cá, traz uma atmosfera caótica para cá, fofoca. Então você fala, Deus, e aí você faz uma oração declarando que você não quer, e se tiver que vir para tua casa, vai vir, e não vai entrar com nenhum demônio, já lança esse decreto, amém? Gente, agora, não chama. Não chama. Agora, vou falar uma coisa pra você. Pelo menos sou eu. Eu tenho um protocolo de ética para as coisas. Pelo menos, eu funciono de uma forma, né? Eu sou um pouco metódica para algumas coisas. Eu não gosto que venha na minha casa sem me avisar. Eu gosto que me avisa, que combina comigo. Olha, eu vou na tua casa sábado, será que você pode... Eu posso ir te fazer uma visita? Ok, eu vou me preparar para aquilo. Amém? Agora, é feio, gente, você ir na casa das pessoas sem avisar. Então, eu tô falando isso para vocês.
É feio você chegar na casa da outra pessoa, às vezes ela tá ali brigando com o marido naquele dia, às vezes ela tá ali sem uma provisão para poder fazer um café para você. Porque quando eu recebo alguém na minha casa, eu vou no mercado antes, eu compro do bom e do melhor, eu vou fazer um bom café, eu vou preparar um bom almoço, certo? Então, queridos, é coisa ética. E deixa eu te falar, ninguém quer ficar toda hora recebendo gente. A gente tem uma vida, entendeu? Então, quando a gente abre a casa, faz um convite, é porque a gente quer receber, amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm uma falta de ética muito grande, né? Hoje eu moro num condomínio, é mais complicado de chegar dentro da minha casa, mas, né, eu já morei numa cidade normal, casa assim normal, né? E eu tinha gente que toda hora chegava, não interessava a hora. Às vezes eu chegava cansada do trabalho, a gente chegava, porque, né, pastor você sabe, né? E chega, não tem hora para voltar. Outra coisa que a gente tem que ter desconfiômetro. Horário. Qual que é a rotina? Gente, o apóstolo sabe, né, apóstolo? Pô, tá, a rainha de Sabá sentada ali na mesa. Gente, ó, vocês são gente boa, vocês são maravilhosos, mas essa jovem senhora precisa dormir, porque daqui a pouco ela precisa levantar para orar. Pode ser minha mãe, meu pai, parente, aderente. Eu sei aonde dói em mim, na minha rotina. Eu sei a rotina pesada que eu tenho na madrugada. Por que eu falo isso? Porque eu gosto muito de ser sincera comigo mesma. Porque se eu ficar num lugar que eu não quero, pra mim eu estou sendo hipócrita comigo mesma. Por que eu estou falando isso pra você? Porque, gente, eu quero que vocês comecem a ter ética, bom senso. Gente, isso é comportamental. Ô, minha amiga, né? Se você é de ficar aí na casa do outro, ô, fulana, tudo bem? Posso ir no final de semana? Você vai estar de boa? Não, eu vou... Às vezes a pessoa tinha uma programação, deixa de fazer a programação, por quê? Porque você vai na casa dela e ela não consegue falar não, porque é toda ferida na alma, certo? Então, queridos, né? Isso aqui são coisas simples. E aí, outra coisa, a sua casa é um lugar de refúgio. Você fica todo dia, chama a gente pra dentro da tua casa e quer isso, e quer aquilo, e não sei o que, e almoço e janta, e ninguém te chama pra lugar nenhum. Tá errado isso aí, né? Então, assim, comportamento, ética, vamos vigiar com isso daí. Aí você fica abrindo sua casa pra todo mundo, aí você não sabe por que você é invejado, você não sabe por que as pessoas fazem o que faz com vocês, amém? Então vamos ser sinceros. Ó, fulana, eu não posso. Às vezes, queridos, vou falar uma coisa pra você. A pessoa vai na tua casa e você tem que ir no culto. Você deixa de ir no culto? Você deixa de ir no culto pra ficar fazendo sala? Fulano, você quer ir na igreja comigo? Você quer ficar aqui? Você fica? Você quer ir na igreja comigo? Vamos. Então, quando você... Vou falar aqui pra você. A não ser que você... Por exemplo, existe, né? Quando a gente recebe uma visita pra ficar na nossa casa, a gente tá dispondo todo o tempo pra cuidar daquelas pessoas. É diferente. Mas às vezes a pessoa chega bem ali, faltando uma hora pra você ir pro culto. E aí, você vai deixar de ir pro culto? Pra ficar fazendo... Fulano, que bom que você veio me visitar. Vamos pra igreja comigo? Daqui uma hora eu tô indo pra igreja. Não deixa de viver Cristo, de fazer algo, entendeu? Então, por que eu tô falando isso pra você? Você fazer uma vez isso, outra na vida, porque você tá recebendo familiares em casa, é uma coisa. Mas... se todo domingo o diabo sabe como te parar, ele vai enviar isso propositalmente para você não ir para o culto. Ele vai enviar pessoas lá na sua casa e vai ser os parentes, porque ele sabe que ele para você. Então a gente tem que aprender a falar não. Fulano, eu tô indo pro culto, você quer ir comigo? Corta, queridos. A gente tem que aprender a ser sincero, amém? Então a gente, Isaac, né? Ele não entra em contenta, né? O que acontece com Isaac? Isaac anda mais uma milha, ele dá outra face, porque o povo vai pegar e vai fechar os poços que o pai dele tinha cavado, os poços que ele tinha cavado. Mas ele não quer entrar em contenta. O que ele faz? Ele sacode o pó das sandálias, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Pra que eu vou ficar brigando aqui? Eu vou avançar, eu vou para outro lugar, porque Isaac entendeu que aonde ele fosse, ele ia ser abençoado. Amém? Aonde ele fosse, ele seria abençoado. Então, gente, vamos parar de ficar brigando por coisas desnecessárias. E sempre a pergunta é, o que tem por detrás? O que tem por detrás dessa questão aqui? Às vezes você quer xingar, você quer brigar, você quer morder.
Você quer ir lá e soltar. Mas peraí, quem é que está por detrás disso? Será que não é o inimigo tentando te tirar do sério? Será que Deus não está provando você como está provando Isaac para você acessar o próximo nível? Porque, queridos, a unção do morto não significa que você não vai sentir raiva, ódio, ranço. A unção do morto é quando você não reage à ofensa. É quando você não se vinga mesmo podendo fazer. A unção do morto é quando você anda mais uma milha. Então, vamos parar com esse negócio de brigar por coisas desnecessárias. Porque a gente precisa entender o que está por detrás daquela... O que está por detrás dessa provocação? Peraí, minha sogra falou isso, por que eu vou brigar com ela aqui? Ela é uma mulher que não tem conhecimento, é uma mulher imatura, muito usada por Satanás. Você fala assim, Satanás, eu te repreendo, eu sei que é você, eu já te vi. Então, muitas vezes, a gente está confundindo guerra física com guerra espiritual. Queridos, toda pessoa que é uma nova criatura, ela se move debaixo do discernimento do Espírito Santo. Amém? Só que tem muita gente que ainda é imatura e nós precisamos, tomar muito cuidado com a forma que nós vamos exortar, com o jeito que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos dizer para essas pessoas. Mas quando é uma pessoa imatura, cheia de demônio, a gente precisa falar assim, peraí, por que eu vou falar? Essa pessoa não vai me entender, ela é natural, eu estou no mundo espiritual, eu estou vendo o demônio agir por detrás da vida dela. Você vai falar, o que você vai fazer? Você vai fazer essa oração, Deus? Tá vindo essa pessoa aqui na minha casa no almoço, esse parente, esse aderente, esse amigo, essa amiga, sei lá, esse irmão na fé. Porque, gente, tem gente que às vezes a gente tem que convidar. Porque senão a família toda vai fazer um lixamento em você, né? Então, às vezes tem gente que você tem que convidar. Não tem jeito. Tem às vezes aquele irmão difícil que você tem que convidar. Porque você tem que convidar a fazer um convite geral. O que você vai fazer? Você vai amarrar os demônios que estão na vida daquela pessoa. Fala, Senhor, essa pessoa vai vir. Eu quero lançar uma sentença agora. Eu amarro os demônios que estão na vida dessa pessoa e declaro que eles não têm autorização de entrar dentro da minha casa. Eles estão amarrados. Você não vai expulsar porque a pessoa ainda não está posicionada. Certo? Então você vai falar, eu amarro e eu não aceito nenhum insulto. Aqui ela está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E depois de Cristo, quem manda aqui nessa casa sou eu e ela está debaixo do governo, do teu governo, Senhor. Amém? Certo? Então, é isso que vocês têm que orar, repreendendo. Falar, eu repreendo esse espírito de sarcasmo. Porque tem pessoas que ficam fazendo sarcasmo e lançando piadinha. Certo? Glória a Deus. Gente, ignora. E pede sabedoria ao Senhor. Eu sei que é difícil. Amém? Glória a Deus. Olha, então a gente vê que Isaac ele teve uma perseverança até o lugar da expansão. Aonde foi o lugar da expansão de Isaac? Quem sabe? Aonde que foi o lugar da expansão? Expansão de Isaac. Reobote. Reobote. O lugar da expansão de Isaac foi em Reobote. Amém? Então, Deus, ele está fazendo... E, gente, os filisteus, eles importunaram Isaac, mas mal sabiam os filisteus que Deus estava usando os próprios filisteus para levar Isaac para um outro lugar. E às vezes você tá aí, que eu tô com um faraó na minha vida, eu tô vivendo isso, mas às vezes, se Deus não colocar um faraó na sua vida, não tem como você sair do Egito, sair da escravidão. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, seu faraó hoje é um chefe e você tá no CLT e às vezes você tá aí, não tá entendendo nada, esse chefe tá te esmagando, te apertando e Deus quer te dar uma empresa, Deus quer te dar o seu negócio. Mas enquanto esse faraó não te esmagar, não te apertar, você não vai conseguir ir para uma terra que mana leite e mel, porque Deus já falou para você que vai te dar uma empresa, vai te dar algo, vai te dar um empreendimento. E aí você tá debaixo ainda da escravidão, você tá debaixo ainda, do jugo, sendo que você tem capacidade, mas você tem medo disso, você tem medo de começar, mas você não tem uma palavra? Então você precisa apenas de uma palavra. Queridos, tem muito ímpio que não tem palavra nenhuma para prosperar, mas vai, faz, empreende e prospera. E a Bíblia vai dizer que Deus faz
chover sobre justos e injustos. Então a bênção de Deus, ela é determinada por várias faces. Pode ser pela misericórdia e pelo favor dele, sim, que é o que nós queremos viver, mas pode ser por causa da sabedoria, da inteligência que alguém adquiriu humanamente também. Tá? Então eu quero que você entenda isso, amém? Então seja perseverante, entenda que nem toda força antagonista vem para matar você. Tem muita coisa contraditória que aparece na nossa vida que é na verdade para nos impulsionar, que é na verdade para nos fazer crescer numa terra que está seca, amém? Pelo menos existem muitas pessoas que só se movem quando as coisas estão caóticas. Porque enquanto você estiver na zona de conforto, por que você vai se mover? Tá tudo bem, amém? Restauração dos poços antigos. Então aí você vai ver, Isaac vai para Reobote e lá ele vai reabrir os poços de Abraão, certo? Ou seja, qual é a palavra profética que eu pego aqui? Isaac vai honrar os fundamentos que já foram estabelecidos por Abraão. E a gente precisa, para a gente crescer na vida, a gente precisa honrar princípios. Honrar princípio que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe. Honrar, queridos, tem um princípio que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre, desde nova, com 12 anos eu já trabalhava na empresa do meu pai. Eu comprei meu primeiro celular com meu salário, né? Então eu sempre trabalhei na empresa do meu pai. E eu quero aqui contar para vocês que meu pai deixava eu fazer conta. Tipo, deixava naquela época comprar na promissória. Era uma cidade pequena. Aí como eu era filha dele, né? Todo mundo vendia para mim. Só que era eu que tinha que pagar. Gente, aí eu ficava assim, né? Meu pai falava, olha Larissa, se chegar para mim aqui uma cobrança, eu vou pegar você. E aí eu fui traumatizada desde pequena, né? Com esse negócio de comprar e não pagar. Aí eu ficava esperando. Aí, olha só. Eu comprava lá em 2 vezes. Eu ficava contando o dia. Porque é criança ainda, 12 anos, contando o dia pra mim ir lá e levar o dinheiro. Eu chegava lá antes da promissória vencer. Eu chegava antes, com medo. Medo de chegar a cobrança, certo? Medo. Então, isso foi um princípio que o meu pai me ensinou. De não dever. E se comprar, honrar com aquilo. Amém? Meu pai é um ótimo empresário. Então, hoje, se acontecer, por exemplo, um caos, o apóstolo viu isso, né? Quando a gente trabalhou com meu pai. Se acontecer um caos hoje no mundo, meu pai tem, assim, tranquilamente, tudo certo para pagar. Ele tem 1 ano sempre na frente de conta paga. Uma reserva de emergência. Ele tem uma reserva de 1 ano para manter funcionário, para pagar todas as contas, para pagar imposto. Então, ele sempre tem 1 ano na frente de tudo pago. Isso deve ser ensinado também para todo mundo, né? Todo mundo. A gente deve viver dentro dessa segurança. Por quê, queridos? Porque isso aí é o que é organização. Organização. Amém? Então, eu aprendi o princípio de comprar e pagar. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, mesmo que depois fique difícil para mim fazer, eu preciso fazer, porque eu preciso honrar minha palavra. Meu pai sempre falava assim, né? Alguns amigos dele conhecidos, ele falava, essa pessoa aí é um risco na água, tudo que ela fala não fica. Então, a gente precisa né, ter princípios, e esses princípios são princípios de caráter. O que é princípio de caráter? São princípios que foram colocados dentro de você quando você era pequenininho. Isso aí, filha, não é seu. Então, de quem que é? Se não é seu, você deixa aí ou pergunta de quem que é. Então, nós precisamos ter esses princípios porque Deus ama, são os fundamentos, tá? Fundamentos que vai consolidar o nosso caráter, amém? A gente vê muita gente hoje pregando o evangelho, é a coisa mais linda, mas a pessoa compra e não paga. A pessoa fala que vai chegar em tal horário e não chega, trabalha na empresa, tem que chegar às 7 horas, chega às 7h20. Você é uma pessoa, eu vou falar uma coisa pra você. Gente, horário é uma coisa séria. Esses princípios são coisas sérias. Aí não sabe por quê. O que chegou há 3 meses foi promovido a gerente, você tá lá há 20 anos, nunca foi, mas você chega atrasado, não sei ainda como que você trabalha para essa pessoa. Amém? A gente
a gente precisa entender que honrar não é você dar presente, não é. Eu posso honrar alguém dando presente, mas eu honro a empresa onde eu trabalho chegando no horário. Eu honro o meu chefe fazendo aquilo que ele me pediu para fazer e eu não fico empurrando com a barriga ou fazendo as coisas encebada de qualquer jeito. Porque, queridos, honra, existe vários tipos de honra. Honra, quando eu tô vendo uma coisa dentro da empresa do meu chefe errada, eu vou lá e falo assim, olha gente, isso aqui não dá nada não, aqui todo mundo que entra aqui nessa empresa faz isso. Todo mundo, mas eu não concordo com isso, chefe. Ainda que o pessoal vai ficar com raiva de mim, talvez o senhor pode até me mandar embora, mas está acontecendo isso, eu não concordo com isso, quero só falar pro senhor que eu não sou conivente com isso. Aí seu chefe vai falar, esse daqui é bom para ser gerente, isso aqui é bom para mandar nos outros. Esse daqui é bom para mandar nos outros. Amém? E deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém amaldiçoou o seu chefe dentro da empresa, se tem funcionário ali, faz uma roda só para falar mal, sai dessa roda e fala assim, eu vou contar para o chefe. Ele é o abençoador desses funcionários tudo. Querendo ou não, o suprimento que vem para a família, vem através da vida daquele homem, ele pode ser o que for. Nós precisamos, você sabe... Tem gente que não vai prosperar nunca porque fala mal do chefe, fala mal do patrão, fala mal. Não prospera, não prospera, não prospera. Porque você não abençoa a fonte da renda. E a fonte da renda é o seu chefe, que é o dono da empresa. Ele que está ali tendo renda para pagar você. Então nós precisamos aprender a honrar lugares, pessoas. Você quer prosperar financeiramente, falar mal do seu pai e da sua mãe, não vai prosperar. Mas você não honra quem te gerou. Seu pai e sua mãe pode ser o que for, mas você precisa. Se você não tem algo bom para falar, então não amaldiçoa. Ore por eles. Amém? Certo? Então a gente vê aqui, tá? Que, olha só, Isaac, né? Antes de se estabelecer, Isaac vai levantar um altar, certo? E aí eu quero trazer aqui um confronto para vocês. Nós precisamos, antes de tomar posse de qualquer projeto, começar qualquer coisa, nós precisamos levantar um altar. Nós vamos viver uma conferência cheia de avivamento, mas nós estamos levantando um altar de 90 dias para que essa unção venha descer. Tudo, queridos, tem que ser levantado antes com rendição ao Senhor. Por isso que eu falo para você, se qualquer coisa te afasta, ou te atrapalha, ou te tira o foco da presença de Deus, Deus ainda nunca foi primícia na sua vida. Se chega um vizinho na sua casa e isso impede você de ir para o culto, Deus ainda não é o primeiro na sua vida. Porque se ele fosse, não tinha vizinho, não tinha parente, não tinha ninguém. Amém? Então tudo vai acontecer na sua vida. Mas antes estabeleça um altar. Antes entregue para Deus a primícia da sua adoração. Fala, Deus, nós estamos entrando nessa nova estação, mas antes eu quero levantar aqui. O que é levantar um altar? É levantar rendição, falar, Deus, eu reconheço que o Senhor está nisso, eu me posiciono aqui, eu te exalto, eu te louvo, Senhor. Pai, abençoa, Pai, esse novo tempo, eu estou me mudando para... Por exemplo, você acabou de alugar uma casa, antes de se mudar, vai lá, ora nessa casa, consagra ela ao Senhor, dê júbilo de gratidão ao Senhor, agradeça, determina, profetiza. Você vai lembrar de Deus depois que você já mudou. Então, queridos, nós precisamos, né? Nós precisamos colocar Deus em tudo. Você comprou um negócio ali na loja, eu já consagro ali na loja para Deus. Eu chamo até o vendedor, falo, me dá aqui a mão, vamos orar aqui, eu quero abençoar isso aqui, ó. Você acha que eu não sou doida assim? Sou doida ou não, apóstolo? Ó, tudo que eu compro é do Senhor, então quero consagrar isso aqui agora, quero fazer oração. Eu chamo todo mundo. Se não quiser, eu vou orar ali. Estou comprando, quero orar, quero consagrar ao Senhor antes de sair da loja. Então, queridos, a gente tem que ser intencional com Deus. Amém? E eu gosto de provocar mesmo esse tipo de oração para a pessoa já... Fala assim, Deus, a hora que eu começar a orar aqui, o Espírito Santo, pega esse vendedor, pega essa vendedora. Eu já fico pensando dentro de mim. Deus, se for para manifestar, que manifeste aqui agora, já vai fazer uma libertação. E eu gosto de provocar a glória de Deus, porque eu sei o que eu carrego. Amém? E eu sei que se eu estou comprando, eu estou no direito. Se eu quero orar, se eu quero... Amém?
interessa. Se a pessoa, né? Às vezes a dona da loja é macumbeiro, eu vou orar e eu vou agradecer. Se o apóstolo comprou, né, apóstolo? Um terno, o cara era a dona da loja era macumbeiro, né? Esses dias ó, a gente foi em São Paulo, o apóstolo, a gente vai para um casamento, né? E aí o apóstolo foi comprar um terno. Aí, a pastora Luana, que vai casar, tá, gente? Pastora Luana e o pastor Leandro. Aí, a gente foi lá comprar o terno. Aí o apóstolo viu, por isso que é bom a gente estudar. Ele viu dentro do... Ele abaixou para fazer minha gravata? Ele abaixou para fazer... Eu consegui ver a guia. Aí ele viu a guia. Aí ele repreendeu na hora. Você vai deixar de comprar? Não, mas o que você faz? Você já consagra tudo que tá tudo que você comprou ali ao Senhor. Né? O apóstolo já tinha escolhido, ele foi ver depois. Né? Se ele soubesse que o cara ali era macumbeiro, ele não tinha entrado, né, amor? Uhum. Mas em algumas ocasiões, a gente vai fazer exatamente o que eu acabei de falar para você. Você vai falar, Deus, se isso aqui que eu comprei foi consagrado ao Senhor, eu já quebro, foi consagrado a qualquer coisa, eu quebro e consagro ao Senhor Jesus, declaro o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vem aqui comigo agora, pra gente ir finalizando, tá? Aí você vai ver que Deus vai reafirmar a promessa que ele tinha feito com Abraão para Isaac, certo? Então Deus aparece novamente, porque Deus tinha falado com Isaac em sonho. Agora Deus vai vir, vai voltar e vai confirmar a aliança dele com Isaac, certo? Falou assim, olha, eu fui fiel ao seu pai e eu vou ser fiel a ti, eu tenho uma promessa, né? Eu vou multiplicar. Então a gente vai ver que existe uma bênção na linhagem de Abraão. Agora, quem que é o próximo sucessor? Jacó, que, né, no futuro vai se tornar Israel. Amém? Aí você vai ver, agora essa parte que eu falei para você que Deus tinha me liberado uma palavra, os inimigos vão reconhecer que Deus está com você. Sabe esse povo que fala que você é crente demais, que você é fanático, que você é religioso, que essas línguas que você fala não existem? Sabe esse povo que vive te perseguindo? No dia que o demônio descer na casa deles, no dia que o diabo estiver fazendo um reboliço lá dentro, eles não vão lembrar do Zezinho, do Pedrinho, eles vão lembrar de você. Porque o Espírito Santo de Deus tem uma forma muito poderosa de nos honrar. E aí eles vão falar assim, sabe aquele fulano? Essa é a pessoa para você chamar para orar. Essa é a pessoa para você pedir ajuda agora. Essa é a pessoa. Aí, você que foi chamado de religioso, você foi chamado disso, você foi chamado daquilo. Aí o inimigo que estava sendo usado por Satanás, ele vai ter que reconhecer que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Porque às vezes essa pessoa, ela não falou na sua cara, mas ela falou e chegou aos teus ouvidos que ela pensa o que ela acha de você. Mas no dia que a doença chega ali, é você que ele vai chamar para orar. E Deus vai fazer através da sua vida. É Jesus que vai fazer? É através da sua vida. Amém? Então, queridos, eu já passei demais por isso, por falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas no dia que tem um demônio lá, que ninguém tira, chama aquela doida lá, chama ela que ela dá conta, chame ela. Já vivi muitas histórias assim. E eu falo, Deus, o Senhor tem gente que falou mal e depois está lá. Aí você anda mais uma milha, dá outra face, entende que não é a pessoa, é o demônio na pessoa. E você vai lá e Deus manifesta a glória dele. Talvez sua família te critica, fala, meu Deus, agora fulano, agora é crente, diz que vai ser pastor. Não sei, talvez você tenha umas tias da língua perversa, amém? Da língua, né? Uma língua de serpente, talvez você tenha uns tios, talvez você tenha uma parentela bem difícil, que falou que você é isso, que você é aquilo, mas aí o que acontece? Quando esse povo começa a andar em águas tortuosas, quando esse povo começa a viver, aí eles vão lembrar de quem? Ei, às vezes liga pra minha mãe, Sônia, pede pra Lari, tá orando por isso, por aquilo, mas você foi criticado. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa pra você, não é sobre você, e nunca será, é sobre o que você carrega. Eu vou falar uma coisa pra você. Você pode pregar sem o Espírito Santo. Você pode manifestar dom sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não revoga o dom de ninguém. Deus não revoga o dom que Ele dá a ninguém. Mas suportar uns aos outros, ser preciso do Espírito Santo.
tolerar quem falou mal de você, quem te desonrou, tolerar certos tipos de desonra, você tem que ter o Espírito Santo, porque seu coração tem que estar muito no reino. E para isso, você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque senão é o seu ego que grita. É a sua vaidade que vai lá na frente para tentar passar a espada. E eu falo para vocês, eu só vejo quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando eu vejo essa pessoa andar mais uma milha. Eu vejo essa pessoa dar outra face. Você pode fazer muita coisa sem o Espírito Santo, mas suportar uns aos outros, aguentar gente difícil, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, te dando domínio próprio ao 100%, 1000%, assim, 1000%. Ainda mais se você é colérica, talvez meia sanguínea, porque o sanguíneo ele tem muito impulsivo. O colérico ele tem, né? Ele tem uma resposta sempre na ponta da língua, mas ele não é tão impulsivo como o sanguíneo. Mas eu falo pra você, tem dia que eu falo, Espírito Santo, me amarra, me amarra. Me dá agora a unção do morto, eu não posso reagir. Porque eu escolho pensar no reino de Deus primeiro. Amém? Então, queridos, por que eu estou falando isso pra vocês? Porque a gente está vendo aqui Isaac caminhando em direção à promessa, mas não é porque a promessa está sobre ele que ele vai ser isento de ser testado, como ele é testado aqui. Ele mente de novo, há um padrão repetitivo, amém? Ele precisa aprender a confiar no Senhor. E assim como Isaac e Abraão, que foram homens de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Sabe o que é a unção do morto? A unção do morto, deixa eu ver, eu sou Antônio. Antônio, sabe o que é a unção do morto? A unção do morto é quando alguém te ofende, é quando alguém te critica, alguém fala mal de você, mas já não é mais você que vive em você, mas Cristo vive em você. Então, porque morreu aquele antigo eu, é a unção do morto. Se fosse o antigo eu, o antigo Antônio, você reagiria, você ia responder, mas como agora é Cristo que vive em você, o Espírito Santo fala, psh, 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 fica calada, aguenta, dá outra face. Tá fazendo isso com você, você vai abençoar agora. Quem for abençoar? Você vai abençoar, essa é a unção do morto. A unção do morto, queridos, é quando você podia reagir você podia reagir, você podia revidar, mas agora é Cristo que vive em você. Por mais que você queira, porque a unção do morto não te impede de sentir afronta, sentir ranço, mas a unção do morto faz com que você não reaja. Você não reaja ao que está sendo provocado em você. Amém? A unção do morto é porque morreu. A antiga Larissa que tinha aqui dentro. A antiga Larissa ia pegar a espada, ia bater, ia fazer, pá. Agora não, agora é o Espírito Santo que está aqui. Fala, psh, psh, calma, quieta, fica quietinha, amarrada, não avança, não morde, fica quieta, cala sua boca, Larissa. Cala sua boca, domínio próprio, fruto do Espírito agora. Vamos ver se você é crente. Eu fico imaginando assim na minha cabeça, o Espírito Santo falando assim, vamos ver se você é crente. Vamos ver se você aguenta. Ó, quieta, você não vai falar nada. Você tá planejando na sua cabeça aí, tá tudo pronto, mas você não vai fazer nada. Você não jejua, você não tem domínio próprio dentro de você? Ah, mas você vai ficar quietinha agora. Aguenta, dá outra face agora. Anda mais uma milha. Você ia tirar? Você ia fazer isso? Não, você não vai fazer mais isso. Abençoa. Faz o contrário. Manacaçuisei. Gente, é isso. Então, assim, a unção do morto não te impede de sentir. Eu sinto. Mas eu fico escutando o Espírito Santo falando, psh, 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 quieta. Vai ficando quietinha. Vou te amarrar agora com domínio próprio. Tá amarrado, com domínio próprio agora. Dá outra face, Larissa. Gente, a unção do morto não te impede de sentir. Eu sinto raiva, eu sinto ranço. Eu sinto vontade de arrancar a espada e pá, degolar. Eu sou brava, gente. Vocês viram na oração da madrugada? Mas eu entendo que o Espírito Santo me domina. E se o Espírito Santo me domina, eu não faço o que eu quero. Por mais que eu queira fazer o contrário.
Porque é nesse dia que eu sou provada. É nesse dia que o Espírito Santo fala assim, passou no teste mais uma vez. Aguentou, né? Ai, que bom que você aguentou. Ficou quieta. Não foi pra cima. É isso aí, Larissa. É desse jeito, sim ou não? Com você é assim também? Comigo é uma bicuda atrás da outra do Espírito Santo. Quieta, 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 quieta. Vai ficando quieta. Vou te amarrar com o domínio próprio agora. E, gente, eu sou muito boa para dar resposta. Muito boa para ser franca, mas tem horas que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala assim, agora não. Agora você vai ficar calada. Agora você vai aguentar. Aguenta. Amém? E é isso. Amém? É isso. Eu sei que depois desse pensar, Deus me amassou mais um pouquinho e falou assim, agora eu vou te dar mais domínio próprio. Amém? Glória a Deus. É loucura, gente, mas viver é Cristo e morrer é lucro. E se a gente não viver com Cristo dentro, a gente precisa entender que nunca é sobre nós, é sobre o que nós carregamos. E a afronta de lá para cá não é de uma pessoa diretamente, mas é do demônio que está sobre essa pessoa. Tá? Queridos, um dia abençoado para vocês, um dia poderoso. Que você fique ainda aí na oração da madrugada, né? Nós estamos 90 dias de oração. Se você ainda não está acompanhando, está lá no nosso canal do YouTube, né? Ministério Global Fire. Todo dia, 2h45 da manhã, o link é trocado. E aí é 24 horas de oração. Coloca na sua casa, amém? Beijo, amo vocês.